Olá, turminha. Vamos dar sequência à nossa aula, então, de hoje. Nós vimos frações, né, na quinta aula. Agora, nessa sexta aula, nós vamos ver os tipos de frações, porque nem todas as frações nós conseguimos representar com o inteiro. Então, vamos na primeira, frações próprias. Frações próprias são aquelas que nós conseguimos representar com o inteiro. Então, temos um exemplo aqui. Eu peguei um inteiro, dividi em duas partes. Cada parte é chamada de um meio. Então, eu precisei apenas de um inteiro para representar esta fração. Outro exemplo de fração própria. Eu peguei um inteiro e dividi em quatro partes iguais. Quatro partes. Eu quero 3/4. Então, ó, 1, 2, 3. Consegui, com o inteiro, representar 3/4. Não esquecendo, numerador, as partes que foram tomadas. Denominador, as partes em que foram dividido o inteiro, né? O inteiro foi dividido em quatro partes iguais e eu tomei 3 partes. Esta, então, é a fração própria, que eu consigo representar com um inteiro. O outro tipo de fração vai ser as frações impróprias. O próprio nome já diz, né? Uma fração imprópria não está de acordo com o que a gente vê normalmente das frações próprias. Para representar a fração imprópria, eu vou precisar de mais de um inteiro para poder representar. Então, vamos ver aqui. 7/4. Eu vou pegar um inteiro, vou dividir em quatro partes iguais. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4/4, mas eu não quero representar com 7/4. Não está faltando ainda? Então, eu vou precisar de outro inteiro. Vou precisar de outro inteiro, dividir em quatro partes iguais, né? Porque são quartos. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Então, eu precisei de 2 inteiros para representar. Uma, eu vou pegar todas as partes. Na outra, eu vou pegar apenas 3/4. Então, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração própria, eu preciso de mais de um inteiro para representar. Não esquecendo que temos que dividir de formas iguais. Frações nós dividimos em partes iguais. Então, vamos para um outro exemplo. 8/6. Então, aqui eu tenho um inteiro, só que eu quero 8 partes. Então, vamos dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consegui colocar aqui nesse inteiro 6 partes. Por que 6? O meu denominador é 6. Mas eu não quero tomar 8, então eu vou ter que pegar outro inteiro. Ali eu já tenho 6, né? Então, 6, 7, 8. Então, eu precisei de 2 inteiros para representar essa fração imprópria. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/6. Então, na fração imprópria, eu preciso de mais de um inteiro para poder representar. Esse material aqui é muito bom de trabalhar, porque é a escala de Cucinet. Quando voltarmos à aula, nós vamos fazer essa atividade lá em grupo. Eu tenho para vocês lá também em EVA. Aí nós vamos trabalhar, né? Vocês vão poder manipular o material e ver como que é gostoso de trabalhar com material concreto, tá? Então, esta é a fração imprópria. A fração imprópria, eu preciso de mais de um inteiro para representar.
O outro tipo de frações são as frações aparentes. Então, eu tenho aqui 3/3, 8/4. A fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, eu não disse para vocês na primeira aula que o traço indica uma divisão? Então, quando eu divido o numerador pelo denominador, eu vou ter como resposta um número natural. 3 dividido por 3, 1. 8/4. 8 dividido por 4, 2. Então, a fração aparente o numerador é múltiplo do denominador. E toda fração aparente é uma fração imprópria. Por que é uma fração imprópria? Porque, olha só, o numerador, porque eu vou precisar de mais de um inteiro para representar. Neste caso aqui, eu vou precisar de um inteiro só. Aqui eu vou precisar de mais de um. Agora, nem toda fração imprópria é uma fração aparente. Então, vamos representar essa aqui. Terços. Então, 3/3. 1, 2, 3. Eu precisei apenas de um inteiro. 3 dividido por 3, 1. 3/3. Precisei apenas de um inteiro para representá-la. Vamos ver este outro exemplo. 8/4. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4/4. Mas não são 8/4? Quando eu fiz aqui 8 dividido por 4 não deu 2, eu não vi que eu vou precisar de 2 inteiros para representar essa fração? Então, vamos pegar outro inteiro e dividir em partes iguais. 1, 2, 3, 4. 4/4. Então, vamos ver. Juntando as duas, eu não quero representar 8/4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4/4. Então, na fração aparente, eu preciso de mais de uma unidade para poder representar. Neste caso aqui, 8/4, mais de uma unidade para poder representar esta fração aparente. Então, recapitulando, fração própria é aquela fração que nós precisamos de apenas um inteiro para representá-la, né? Então, a fração própria, sempre o numerador vai ser menor que o denominador. Então, numerador as partes tomadas, denominador enquanto as partes o inteiro foi dividido. Então, sempre o numerador é menor que o denominador. Frações impróprias, o nome já diz, né? Não está de acordo para ser uma fração aqui, ó. Então, ó, 7/4, 8/6. O inteiro foi dividido em 4 partes, eu preciso tomar 7. Como que eu vou tomar 7 de 4? Não tem como, então vou precisar de mais de um inteiro para representar. 8/6. O inteiro foi dividido em 6 partes, vou tomar 8 partes, então vou precisar de mais de um inteiro. Vou dividir o inteiro em 6 partes, tomei 6, mas eu não quero 8, vou dividir de novo. Então, mais 2 dá 8/6. Então, vai dar 8/6. As frações aparentes. Frações aparentes são aquelas que o numerador é múltiplo do denominador. 3/3, 8/4. E toda vez que você consegue dividir o numerador pelo denominador, vai dar uma divisão exata, vai dar um número inteiro. Então, 3 dividido por 3, 1, né? 8 dividido por 4, 2. A fração aparente também, eu vou precisar, né, normalmente de mais de uma fração, de mais de um inteiro para poder representar como nós vimos no 8/4. Essa semana, nós vamos ter aula das outras disciplinas. Nós vamos ter aula de história, aula de língua portuguesa, aula de geometria, tá? E aula de ciências. Vocês lembram na primeira atividade que foi postada lá no Face, da parte de geometria? Eu pedi para que vocês fizessem algum sólido geométrico com massinhas, né? Massinha, argila, gesso, massa caseira, massinha de escola. E que deixasse secar, porque nós iríamos trabalhar com ela.
Então, na aula de geografia, geometria, eu vou colocar um lembrete lá no Face para vocês ficarem com esse material quando for assistir a aula, tá? Que nós vamos utilizar este material que vocês fizeram, sólidos geométricos, né? Pedi para vocês fazerem, parece que foi cubo, cilindro, pedi para fazer pirâmide, né? Cone. Dê uma olhada lá e veja o sólido que eu pedi para que vocês fizessem com massinha. Quem não fez, ainda tem tempo, tá? Dá para fazer ainda e coloca aí no sol para secar. Então, até a próxima aula. Nossa próxima aula vai ser de língua portuguesa. Fiquem em casa, se precisar sair, usem a máscara, tá? Então, até breve.